Eu cumprimento a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã com bom dia. Eu me sinto muito bem aqui. Me sinto muito à vontade, porque não estou em uma denominação. Eu estou reunido entre crentes, believers, irmãos que têm crido. Amém? E isso me faz sentir bem. Eu talvez não estivesse sentindo bem se estivesse em um lugar diferente, mas nós estamos em uma reunião, a reunião da igreja. Amém? Isso me faz sentir bem. Meu nome é Célis Pereira, sou brasileiro. Me colocaram a sombra aí, dizendo que eu era estrangeiro, para os pastores não me receber, porque eu era de outro país. Mas sou brasileiro, sou goiano. Amém? Graças a Deus. Sinto feliz por isso. Eu trago saudação à minha esposa, Manjane Pereira, com meus 2 filhos que tenho, Ricele Pereira, de 20 anos, e o Érico Pereira, de 18 anos. Trago também a saudação da igreja de Brasília, essa pequena e humilde congregação ali. Manda um abraço em Cristo Jesus para todos vocês. Me acompanha o irmão Deusdete, que está aqui comigo, esse varão valoroso, e nós estamos contentes por estar aqui. Irmão Serruia. Ô Jesus, me perdoe, irmão, vou falar seu nome errado. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eu não tenho nada para retornar para ele. Irmão Brana disse que a melhor coisa que você pode dizer para um homem é Deus te abençoe. Então eu digo, Deus te abençoe. Amém. Estamos felizes, pastor Moura, esse tremendo homem de Deus, sincero. Vocês estão de parabéns de ter um pastor que realmente é sincero e está nisto porque crê. São muitos pastores nesta hora que estão, os motivos são outros, mas Deus tem guardado pastores que o motivo deles é pastorear para Jesus. Amém? Eu agradeço a estadia na sua casa, agradeço a sua esposa por ter cozinhado uma ótima comida para nós ali, e fomos recebidos ali como anjos do Senhor. Amém? Da mesma maneira eu digo para o Senhor, Deus te abençoe. E digo para esta igreja, Deus vos abençoe. Amém? Eu estou sentindo a vontade com vocês e creio que também vocês estão sentindo a vontade comigo. Amém? Nós não somos estranhos. Nós já estávamos lá atrás, na parte de trás da mente de Elohim, quando as estrelas da alva alegremente cantavam todo dia e todas as manhãs em sua presença. Lá nós estávamos. Eu não sou brasileiro, agora eu vou mudar o termo. Nós não somos africanos, não somos americanos, nós somos cidadãos do céu. Amém? Nós somos irmãos, somos a família de Deus. É a primeira vez que eu estou aqui e vos amo como se já conhecesse há 30 anos, irmão. Irmão Serruia, ó Jesus. Amém. Amém. É como se já conhecêssemos. Incrível, somente a palavra de Deus faz isso, irmão. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, não traz nenhum companheirismo aí no mundo. Você não conhece a pessoa, você levaria 1 ano. Amém? Mas essa palavra, porque nós já estávamos lá atrás, no pensamento de Deus. Então, irmãos, quando encontramos, já vou lá para a geladeira, né, irmão? Já pego uma água. Na casa de ninguém você faz isso. Só na família, na casa do Pai você faz isso. Amém? Amém? Eu vos amo em Cristo Jesus, dessa palavra. Amém? Graças a Deus. Eu pediria um copo de água. Está aqui já. Obrigado. E se esse ventilador puder ser desligado, eu vou suar, mas é melhor do que o ventilador entrar nas cordas vocais e tirar timbre. Irmãos, nós
não estamos pregando... Obrigado. Já. Tá bom, tá. Isto. Nós não estamos pregando a terceira etapa. Nós estamos na terceira etapa. A revelação desse sétimo selo, do selo do tempo do fim, a revelação desses 7 trovões debaixo desse sétimo selo, tem nos posicionado na terra prometida. Amém? Estamos posicionados na terceira fase pela revelação desse selo do tempo do fim. Deixa eles pregar 6 selos. É só para quem tinha um nome no livrinho. Ele não veio chamar ninguém que não tem seu nome aqui. Não temos que estar batendo martelo, tentando. Não. Isso é só para quem Deus concedeu. Essa chamada para herdar a promessa é só para pessoas que foi predestinado para isso. Amém? Então nós estamos pregando para condenar eles, e é um grupinho de Abraão que estava aqui esperando a promessa chegar. Amém? E ele chegou e ele está aqui. O anjo de Apocalipse 10 está aqui. A terceira fase está aqui, porque o anjo de Apocalipse 10 saiu do profeta para a profecia. E a profecia está sentada aqui nesta manhã. Amém? Então agora que dizemos, o Espírito e a esposa diz vem. O que eu estou dizendo? Onde está o profeta? A esposa e ele é um. Porque a esposa, antes da queda, ela era uma. Tinha igualdade. Depois da queda, então depois da queda veio o que? O tempo. E ela perdeu a co-igualdade, diz o Mombrano. Mas agora, irmãos, que o Cordeiro tomou o livro, e você viu o seu nome, e tudo foi levado de volta ao princípio. Amém? Não mais um esposo com muitas esposas. Não. Isso foi a queda. Mas é ela voltando para estar nele. Então não há diferença. Ela é ele e ele é ela. Amém? Como Eva não tinha, nem chamava Eva. Ela chamava a mulher. Ela era Adão, Adão era ela. Mas depois da queda, Gênesis 3:20, então ela foi chamada Eva, a mãe de todos os seres viventes. A mesma coisa a igreja, ela não tinha nome. Não chamava Assembleia de Deus, não chamava Batista, não chamava... Amém? Ela era igreja. Mas depois da queda no Concílio de Nicéia, passou a se chamar a Igreja Católica Romana a mãe de todas as prostituições da terra. Mas isso tem sido restaurado. Amém? É a hora da manifestação dos filhos de Deus. É a hora da manifestação dessa fé perfeita. E nós temos que estar prontos, irmãos, até mesmo para morrer por causa disso. Amando com amor sem medida uns aos outros. Perdoando uns aos outros, sendo fiel ao seu pastor, que Deus constituiu com a palavra, para vos alimentar. Amém? Eu estou aqui, sou vosso irmão. Não vim aqui, não sou para ensinar nada a vocês, porque a promessa é essa, que a unção que recebeste dele permaneça em vós. E essa vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, quando ele viesse, ele ensinaria todas as coisas. E quando isso aconteceu? Na terceira fase do ministério da igreja alfa. Primeiro eles andaram com Jesus. Depois eles viram Cristo ressuscitado. Depois, lá no cenáculo, eles receberam aquilo. Amém? E isso que vocês têm aqui agora, o Espírito. E o Espírito vos guiará em toda a verdade. Mas eu, como vosso irmão, estou aqui para nós conversarmos nesta manhã. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos, então, vamos, neste momento, nos colocar de pé. Eu, ao invés de fazer talvez uma pregação, como o pastor disse, vamos conversar. Não sei o que o Espírito pode atuar nessa manhã. A gente nunca sabe. Anota alguma coisinha e às vezes chega aqui e o Espírito muda.
Vamos abrir na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 até o 6, e o capítulo 7, de 1 ao 4. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, do verso 1 a seguir. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, que quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Pai Celestial, Senhor Jesus, Tua palavra foi lida neste momento. Eu invoco o Teu Espírito para tomar preeminência nesse púlpito, neste momento. Todo Espírito, Senhor, esteja sobre o Teu controle nesta hora. Senhor, santifica cada um de nós neste momento para a Tua palavra. Nos dá unção e inspiração, não somente ao pregador, mas a todos nós, Pai. Nos dá atmosfera neste momento, Senhor. O Espírito de revelação possa estar movendo no nosso meio. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz. Tua linda voz, Senhor. É um bálsamo para a nossa alma. Me tira de cena, Senhor. Toma, Senhor, essa indigna pessoa que aqui está. Toma meu corpo, Senhor. Toma minhas cordas vocais e usa, Senhor, nesta hora o Teu Espírito possa me dominar totalmente, Senhor. Entrego o meu corpo para Ti, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu tenho um tema para nós conversarmos nesta manhã. Está 100% conectado com o sétimo selo e com a revelação do sétimo selo, que eu gostaria de chamar o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Quando eu digo eterno, eu estou falando de uma aliança infinita. Você vai girando assim e nunca chega a um ponto final. Eterno, nunca teve princípio de dias e nunca terá meio e nem fim. É a autoexistência, é aquilo que existe por si mesmo. Amém? Então, o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Se é eterno, ele nunca começou, ele nunca terminará. Mas o tempo, Deus teve que fazer algumas adaptações no tempo,
para manifestar os seus atributos, aquilo que estava em seus pensamentos, antes mesmo que uma molécula, um átomo, uma estrela fosse criado. Todas as coisas foram para expressar a sua beleza, seu pensamento eterno sendo expresso como um artista, um pintor. Ele põe uma tela e começa com a tinta, o pincel a fazer assim, jogar a tinta ali, você olha e parece que não faz nenhum sentido o que ele está fazendo, mas ele sabe o que está fazendo. Em sua mente viu uma linda uma árvore ali, uma queda de água, um pássaro voando, uma águia voando, amém? E ele vai trabalhando. Quando ele termina, o seu pensamento foi expressado, e Deus pensou em você. Deus te viu. Se Deus não tivesse te visto no pensamento, você não estaria aqui. Amém? Glória a Jesus, aleluias. Então, sacerdócio, o que é um sacerdote? O que faz um sacerdote? Ele faz intercessão, ele intercede e oferece sacrifício. Sacrifício como Abel ofereceu, revelado. Caim também ofereceu sacrifício, ofereceu sua oferta, mas não era uma oferta revelada. Amém? E nessa hora, o sacrifício, a oferta revelada, é o mistério desses 7 trovões debaixo do 7º selo, sendo dado a conhecer ao coração do eleito. E essa fé é aceita diante de Deus. E há muitos altares de Caim aí fora. Há muitos púlpitos de Caim aí fora. Muito bonito, belíssimos templos, até mesmo dentro da mensagem. Catedrais estão disputando agora dentro da mensagem quem tem mais membro. Quem tem o templo mais bonito. Amém? Mas o irmão Brana disse que a luz ia sair das grandes multidões e ia lá para um barraco de tábua. Amém? Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Não é hora de grandes multidões. Não é hora de programa de igreja. Há pregadores, há cultos agora que, dentro da mensagem, eu nem estou dizendo lá, que o pregador, o pastor, parece mais um apresentador de programa de televisão. Mulheres lendo Bíblia, pregando, entrevistando pastor. Igreja patrocinando deputado, candidato a senadora, prefeito. Dentro da mensagem, irmãos. O que é isso? A luz saiu. O Espírito Santo deixou eles. E foi estar com os poucos desprezados do Senhor. Por que o Espírito os deixou? Porque eles deixaram a palavra. Deixaram a palavra. Então ele, vou embora. Amém? Graças a Deus. E nós temos crido, irmãos. Amém? Então, irmãos, o primeiro pacto foi um pacto, quer dizer, uma aliança, um concerto, que Deus fez com o homem. Foi algo condicional. Adão, está vendo todas essas árvores aqui? Todas essas pessoas? Você pode comer o que eles te falar. Pode tomar do seu fruto, dos seus lábios e fazer a degustação. Mas você está vendo aquela pessoa lá, no dia que você tomar o fruto daquela árvore e comer, certamente morrerás. Então, irmãos, estava tudo bem, mas havia uma lei. Havia uma condição que Deus deixou com um propósito. Porque ele sabia, e Paulo disse, eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse,
não faça isso ou não faça aquilo. Mas porque a lei disse, não pode. Então aí, eu conheci o pecado. Você pega uma criancinha na casa, se você falar, não pode, filhinho, pôr o dedinho naquela tomada aí que ele quer pôr. Aí você, é melhor não falar nada. Se você falar, então vai lá também e tapa com a fita isolante, que senão ele vai colocar. Agora, Adão não podia desobedecer à lei de Deus, porque ele era um filho perfeito. Mas a sua esposa Eva, dando uma voltinha sem o esposo, ela simplesmente duvidou um pouquinho. E foi uma coisinha só. Certamente morrerás. Satanás só acrescentou uma palavrinha. Ele disse, certamente não morrerás. Certamente morrerás. Ele colocou, certamente não morrerás. Só colocou o não no meio. E ela, então, irmãos, trouxe a queda e a quebra da aliança, o pacto que foi estabelecido. Então agora Deus tinha que estabelecer uma outra aliança. E não tendo então ele por quem jurar, ele teve que jurar por si mesmo. Porque Abraão não estava buscando a Deus. Abraão estava feliz, criando seu gado, suas ovelhas, no meio de sua parentela. Mas Deus agradou de Abraão. Deus quis escolher Abraão. Deus quis chamar Abraão. Deus quis te amar. Deus quis te escolher. Não foi você que escolheu a Deus. Deus te escolheu. Amém? Não foi a sua escolha, foi a escolha de Deus. Então, Deus teve que fazer o quê? Estabelecer por causa da transgressão. Ali, então ele teve que estabelecer até que chegasse a manifestação de sua aliança. Ele teve que estabelecer ali, então, uma lei, um sistema arônico. Um sistema de Arão. Um sacerdócio arônico. Então ele estabeleceu a lei, em símbolos, em tipos. E um sacerdote, como eu li aqui, chamado dentre os homens, para os homens, ele não podia nem mesmo ter um nariz chato. Ele não podia faltar a unha desse dedo. Ele não podia faltar um dente. Ele não podia ter um problema em uma visão. Ele tinha que ser perfeito. Porque ele estava tipificando Melquisedeque. Ele era uma sombra, ele era algo temporário. Então ele tinha que ser perfeito. Mas ele era imperfeito porque ele era homem. Amém? Então, irmãos, ali estava estabelecido um sistema arônico, onde somente Arão podia entrar no lugar santíssimo para fazer uma intercessão pelo pecado do povo. E ele tinha que entrar ali com sangue. Se ele entrasse ali sem sangue, ele caía morto. E ele tinha que entrar amarrado com a corda. Porque se ele morresse lá no Santíssimo, ele tinha que ser arrastado para fora. E ele tinha que fazer tudo conforme a lei. E ele não podia falhar, ele não podia errar. Ele tinha que ser perfeito. Tudo estava estabelecido em leis e ordenanças e mandamentos. Mas, irmãos, Paulo, falando sobre isso, aos Gálatas, ele disse: mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de leis e ordenanças. Não estamos mais debaixo de rudimentos. Não estamos mais
debaixo de sistema arônico, sistema organizado, denominacional dentro da mensagem, sistema nicolaíta, balanita e jezabelita. Nós somos chamados porque a fé veio, e fé, uma Brana diz que é uma revelação. Depois que a revelação veio desses 7 trovões, não estamos mais debaixo de ordenanças, de leis. Por quê? Porque você viu o seu nome. Quando o cordeiro tomou o livrinho, você viu o seu nome. Você sabe agora quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. E você conhece os truques do diabo. Amém? Então, irmãos, aqui nós vamos ler um pouco, e nós vamos estar lendo e conversando. Ó, quem quiser anotar, Gálatas 2,16. Quem quiser acompanhar, que faça acompanhamento pela Bíblia. Estaremos lendo aqui agora Gálatas 2,16, e depois do capítulo 3 a seguir. Ele diz, quem não tiver vai ouvindo, anote. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso para nós significa o quê? Pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós vamos devagar, irmãos, que o meu ponto está longe, tá? Nós vamos edificando a casa para mim chegar aonde eu quero chegar. Amém? Capítulo 3, verso 11 a seguir. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém. Ou melhor dizendo, o justo viverá da revelação. Amém? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quer dizer que é a revelação desta hora presente é que introduz dentro de você o Espírito. E quem é o Espírito? A palavra e o Espírito são um. E quem é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Amém? Então nesta hora nós estamos dizendo que ele saiu do profeta para a profecia. Tem muita gente idolatrando o véu, a carne, fazendo um culto à personalidade do Mombrana. Como eles fazem um culto à personalidade de Ronaldinho, Pelé, esses atores de novela, de cinema, são ídolos. Mas o Mombrana sempre diz: tira os seus olhos de mim e olha a palavra. E eles não podem ver a palavra porque eles estão lá atrás da primeira etapa, indo para Jeffersonville, uma romaria, todo ano, alisar o túmulo do Mombrana. Aí um vem com a pedrinha, eu joelhei no mesmo lugar que o Mombrana ajoelhou, traz uma pedrinha. Aí o outro vai lá e tira foto com o rifle dele. Eu entrei na casa dele, entrei na casinha que ele morou antes de partir, uma casinha germinada, muito simples, uma geladeirinha, cozinha, 2 quartos, e uma mesinha de tábua, pequenininha, onde ele fazia os seus esboços. Eu dei vontade de chorar. Às vezes você tem uma mesa grande,
sabe? E aquele homem com a mesinha. Aí a Bíblia dele que flutuou lá, dentro de uma caixa com um vidro ali, aqueles ursos que ele matou, tudo embalsamado ali, um arsenal de rifles que o Mombrana tinha. E os bichos que ele matou, muitos ali embalsamados ali, você podia ver. Irmãos, é maravilhoso. Então, eu creio que todos gostariam, se pudesse ir ali, né, olhar e tudo. Mas, irmãos, ele disse, tira os seus olhos de mim. Ele nunca apontou ele. Ele sempre apontou a palavra. Por quê? Ele sabia que ele ia sair de cena, como Elias saiu de cena. E quando ele saiu de cena, esta palavra entrou em cena. Entrou em cena. Nessa terceira fase, é ele de novo que saiu do profeta e veio para a profecia, para profetizar de novo, para ecoar isso de novo. Eu cavalgarei essa jornada uma vez mais. Aí outros vêm, ele vai ressuscitar. Mentira, irmãos. Ele está cavalgando aqui nessa cidade, através de você, através de nós, cavalgando, dizendo 7 trovões da fé. Estamos na terceira fase. Estamos já na terceira fase. E eles dizendo que não, que é do diabo. Eles dizendo que é do diabo. Se ele Mombrana mostrou isso à terra. Moisés viu a terra e Deus o chamou. E Josué então ali, aquela multidão, e eles olharam assim e disseram, o quê? Lá tem uvas e realmente a terra é boa. A terra é maravilhosa. Mas está cheio de gigantes. Cidades fortificadas, reinos estabelecidos, exércitos poderosos. Pô, nada. Olha aqui que grama verdinha na beira do rio. Foi aqui que Ló escolheu, não foi? Quando ele teve aquele negócio com a contenda com Abraão. Nós vamos ficar aqui também. Tem muita grama aqui, é bom para criar um rebanho. Esse tipo de mensagem vai esvaziar a igreja. O que eu quero saber de terceira etapa? Eu vou perder gente? Eu vou perder minha fama, minha popularidade? Vou perder amigos? Vou perder dinheiro? Qual homem de negócio que é isso? Eles sabem que é verdade, irmãos. O líder nacional desse país pôs a mão em mim chorando e disse, Monceles, eu creio nisso, isso é verdade. Depois, o faraó endureceu. Não! Eles sabem. Como Nicodemos sabia, ele disse, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Mas eles amavam a posição deles. Eles amavam a liderança. E eles não queriam perder popularidade. Mas o certo é que para o eleito, depois que a fé veio, depois que a revelação veio, você não conseguiu ficar ali preso mais. E Josué pegou e disse, então vamos fazer o seguinte, vocês querem ficar aí? Vocês ficam. Chamou os valentes, os capitães, falou assim, olha, prepara o povo de comida e de água, que em 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão. E eles entraram na terra. Eles destruíram Jericó, destruíram os reinos, tomou conta da terra e Josué repartiu a terra com cada um deles. Amém? E eles ficaram de lá. Nesta hora, esse quadro está se repetindo novamente. Mas, irmãos, então, pela fé nós pudéssemos receber a promessa do Espírito. Pela fé eles entraram em Canaã. Pela fé você está na terceira fase. O que é a terceira fase? Seu posicionamento no corpo de Cristo, que é assentados em lugares celestiais. Amém? Glória a Deus. O Mombrana diz que o rapto é uma revelação, e a revelação é fé. Então isso, ele já te raptou o seu coração. E quando o homem conquista o coração de uma mulher, o corpo dela é dele.
Ele a levará ao altar, casará com ela e terá o seu corpo. Mas se ele primeiro não conquistar o coração dela, ele nunca terá. Deus, a mesma coisa. Ele tem trabalhado para conquistar o seu coração. E Ele tem dado o que a você? A revelação de quem é Ele e quem é você. E isso te fez o que? Amá-lo. Amém? Então vamos a seguir. Então vamos aqui. Vamos pegar o verso 18. Eu vou pular aqui o 16, que é uma coisa magnífica, mas eu teria que tomar mais tempo. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. O que é isso? Vamos voltar ao versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua descendência, que é Cristo. E Cristo é a palavra. E Efésios 1,4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não os outros filhos de Abraão. Ele teve mais filhos. O irmão Brana teve mais seguidores. Muitos filhos que estavam seguindo o profeta. Mas a promessa, irmãos, não foi feita às descendências. Estão aí comigo? A promessa não foi feita às descendências, mas à sua descendência, que é a palavra. E nós fomos predestinados na palavra. Amém? Então vamos aqui. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Amém? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Eu vou mudar um tópico aqui. O primeiro êxodo foi ele saindo do Egito. Preste atenção nisso aqui. O primeiro êxodo foi eles saindo do Egito. E eles saíram do Egito para o judaísmo. O segundo êxodo, foi eles saindo do judaísmo para o cristianismo. E o terceiro êxodo é saindo do cristianismo denominacional das eras para o rapto. Amém? Quando, antes que a revelação viesse, estávamos presos nas tradições das eras da igreja, dentro da mensagem, preso nas tradições que é as doutrinas, dentro das eras, um sistema organizado de igreja, um sistema arônico, de um pastor liderando pastores, e pastores demarcando território, não entregando a verdade para o povo, estabelecendo legalismos, leis, legalismos, e se colocando como senhores diante do povo. O mesmo sofrimento que Paulo teve
para tirar eles do judaísmo para o cristianismo, nós estamos tendo agora para tirar eles do cristianismo denominacional das eras, para colocá-los em Cristo. Amém? Então agora vamos aqui. Eu estou começando a aproximar. Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. Hebreus 7, versículo 11 e 12. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Se o sistema denominacional das eras, se as doutrinas pregadas nas eras fosse perfeito isto, que necessidade haveria Deus de enviar um profeta no fim do tempo para pregar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo? Isso estava nas eras. Nós temos mais agora. Nós temos algo melhor. Porque o que está nos apresentado pela mensagem agora nos tira da tradição. Tradição do Cordeiro sangrando no trono eternamente. Tradição de uma vinda de Jesus daqui 100 anos. Eu vi um pastor dizer isso. Talvez ele volte daqui 100 anos. Tradição de tudo, irmãos. Esta mensagem nos tira fora. Porque o primeiro foi abrogado. Então ele diz no verso 12: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Oh, irmãos, quando o Cordeiro apresentou-se diante do trono de seu Pai, ensanguentado, ele havia vindo de uma vitória. Ele venceu o mundo. Ele venceu todas as coisas. Ele apareceu com dignidade ali. E ninguém era digno. Ninguém podia nem mesmo olhar para o livro. Nem uma hoste celestial. Nem um anjo. Nem um serafim. Nem um querubim. Mas ele foi digno e tomou o livro. Quando ele tomou o livro, ele assentou-se no trono de seu Pai como vencedor. E abriu o primeiro selo. E abriu o segundo selo. E abriu o terceiro selo. E abriu o quarto selo. E abriu o quinto. E o sexto. E abriu o sétimo selo. Silêncio no céu. Quando abriu o primeiro selo, saiu um trovão e um símbolo. Nada revelado. Segundo selo, um trovão e um símbolo. Nada revelado. Terceiro, a mesma coisa. O quarto, a mesma coisa. Ficou tudo debaixo do sétimo selo. Para os dias da voz do sétimo anjo. E a voz do sétimo anjo não se calou. O irmão Brano não está aqui mais, mas a voz está. Porque a voz é a sua palavra. E a palavra é Espírito. E o Espírito é o sinal. Não mais química do sangue nas eras da igreja. Mudou o sacerdócio. Mudou. Tradição de sangue. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, a química. Não. O irmão Branham disse que agora a vida que estava no sangue tem voltado sobre a sua igreja. E vendo eu o sinal, passarei de vós. Deus está olhando se você tem um sinal em sua casa. E a casa de Deus é você. Se tem um sinal, eu passarei de vós. E lá no Egito, não é porque eles eram melhor do que ninguém. O anjo da morte vinha passando e olhava, não tinha um sinal. Ele entrava e matava o primogênito. E só havia grito na esquina, na casa da frente. Mas na casa que tinha um sinal, ele passava. E vendo eu o sangue, não é você. Não são suas obras mortas das eras da igreja. Santificação da carne. Você obedece a Deus porque você é salvo.
Você não obedece a Deus para ser salvo. Você não está temendo ir para o inferno, por isso você vem aqui. Você vem aqui porque você é salvo, porque você crê. Amém? Então, irmãos, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Verso 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Verso 18. Porque o procedente mandamento é abrogado. O que é precedente? O que vinha de trás. A tradição das eras da igreja é abrogada nesta hora. Amém? Para quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmã, você não corta seu cabelo, senão eu te excluo. Irmão, você não fuma aquele cigarro, senão eu tiro você da comunhão. Irmão, você está vestindo saia curta. Mas isso é abrogado. Porque agora, uma vez que você ama a Deus, uma vez que você viu o seu nome no livrinho, sabendo que Ele te amou, e agora Ele quer ser amado, Ele só quer ser louvado, Ele só quer ser amado. Ele não quer que você faça nada por lei, nada por obrigação, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ele não mudou a lei. Ele continua gostando de ver uma irmã bem vestida. Ele continua gostando de ver um cabelo crescido. Ele não mudou. Ele só não quer que você faça isso mais por força. Ele quer ver o seu amor. Uma Brana disse: irmã Meda passa minhas roupas, prega um botão na minha camisa. Não é porque ela tem medo de mim, porque eu sou marido, um coronel de bota, não. É porque ela me ama. Ela fala: meu esposo querido vai chegar para almoçar e eu sei que ele gosta de comer. Vou preparar uma surpresa para ele hoje de coisas que ele gosta. E ele se sente amado por ela. Ele amou, ele a ama. Agora ele quer ser amado. Pois a lei, verso 19, nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzido uma melhor esperança, pela qual cheguemos a Deus. Oh, irmãos, o que é isso? Que coisa! Vamos aqui, capítulo 8, no verso 3 a seguir. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, quem está falando agora? Jesus. Nem tão pouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Anás e Caifás dentro da mensagem, oferecendo sacrifício segundo a lei. Liderança nacional me criticaram, disseram: você não foi reconhecido como pastor pelo apostolado. Eu disse para ele: que me interessa isto? A palavra foi a João lá no deserto, não para Anás e Caifás. Quem foi que consagrou João Batista? Quem foi que consagrou Pedro? Quem foi que consagrou Paulo depois? E quando eles tiveram aquela contenda, Paulo disse: olha, não tem problema. Se eu não sou apóstolo para vocês, mas aqui estão os gentios, para eles eu sou. Aqui está o fruto do meu ministério.
O que vivifica o ministério, o que diz que você tem ministério, é o povo. É o povo te querer. Se Melquisedeque quis velar a si mesmo em um homem como eu, como você, quem vai dizer que você não é? Se é um povo que aprecia a sua mensagem, o que eu tenho a ver com Anás e Caifás? Oferecendo dons de sacrifício segundo a lei. Graças a Deus. Mas vamos agora, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, se a primeira e segunda etapa fossem irrepreensíveis, não precisava da terceira. Amém? Glória a Deus. Nunca se teria buscado lugar para a segunda. Amém? Porque repreendendo-os lhe disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com eles, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Deus os deixou, porque eles nem permaneceram nem naquilo, irmão. Essas igrejas aí, irmão, da mensagem, os pastores virou apresentador de programa, nem naquela, nem a primeira etapa, assim, nem os 6 selos eles estão pregando. Eles estão fazendo é jogral dentro da igreja, jantar de sopa, é brincadeira para o povo rir. Não estão pregando. Então Deus está dizendo para eles: eu não atentei, larguei eles. Amém? Porque esta aliança que depois daqueles dias, presta atenção, depois daqueles dias, que dias? Depois dos 7 dias, depois dos 7 sábados, depois das 7 eras da igreja. Amém? Farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Não por força nem por violência, eu vou tirar a minha lei das tábuas de pedra. Que diferença tem a palavra escrita numa tábua de pedra e escrita num pedaço de papel? A mesma coisa, irmãos. Eu vou tirar daqui e vou colocar no coração do meu povo. Vou dar a eles a revelação do 7º selo, que nem um doutor, nem um teólogo sabe. Não importa se ele não sabe escrever, não importa se ele não sabe ler, ele pode escutar. E eu vou escrever. Não tem nada a ver com os 5 sentidos do corpo. Isso será o 6º sentido, será a alma. Amém? Então eu as escreverei em seus corações. Versículo 13, dizendo: a nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. As eras acabaram. As igrejas acabaram. A igreja enganada pelo mundo, diz o Mombrana. E por que não dizer os tabernáculos? Porque, irmãos, eles atravessaram com Moisés, o Mombrana. Tem gente aí dizendo que é Moisés, mas não é. O nosso Moisés, o Mombrana disse, moço, Deus falou, era ele. Nos tirou, a sua mensagem nos tirou. E quando nos tirou, o que aconteceu? Quando Moisés tirou, atravessou o Mar Vermelho, eles estenderam tendas, que é tabernáculos no deserto. Um tabernáculo aqui, outro tabernáculo ali, outro tabernáculo aqui, outro tabernáculo ali. Foi ou não foi? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estabeleceram o quê? Tendas, festa dos tabernáculos. Mas a terceira fase, irmãos, eles deixam o deserto para trás. Eles deixam o deserto para trás. Eles atravessam o Rio Jordão
e toma posse da terra. Mas eles ficam para trás, porque eles ficaram criando um rebanho. Eles não querem perder rebanho, nenhuma cabeça. Um diz que eu tenho 500 cabeças, outros têm 1000 cabeças. E eu tentando os ajudar, fui maltratado demais no encontro de São Paulo. Foi o último que eu fui. Cheguei dos Estados Unidos, fui em 2 para ajudar eles. Aí fui colocado para fora, não voltei mais. Eu disse para eles dizendo que eu era um pastor sem rebanho, zombando. E o líder da mesa, ele fazia a pergunta para ele mesmo responder. Ele lia: é lícito pastor sem rebanho vir aqui nos ensinar? Agora o irmão Branham disse assim: God's people, povo de Deus, vocês são povo de Deus, herança de Deus. Eu não tenho rebanho, o dono do rebanho é um pastor, e me deu um serviço para fazer. Olha, toma conta do meu rebanho até eu voltar. Amém, irmãos? Mas eles estão dizendo que o rebanho é deles. Aí se o pastor pega a letra dele e marca o povo. Marcou com a letra dele. Isso é minha ovelha. Minha ovelha, minha ovelha. Oh, você tomou minha ovelha. Olha, toma conta do meu rebanho até eu voltar. Amém, irmãos? Mas eles estão dizendo que o rebanho é deles. Aí se o pastor pega a letra dele e marca o povo. Marcou com a letra dele. Isso é minha ovelha. Minha ovelha, minha ovelha. Oh, você tomou minha ovelha. Sistema arônico. Vamos aqui. Vem aqui, irmão, me ajuda aqui. Página 75, abre aqui para mim. Página 75, bem 75. Lá na frente, mais aqui. Isso, deixa eu ler isso aqui. Muito obrigado. Mas veja o que estava acontecendo lá atrás. Ele está falando na era de Éfeso. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. E ela ensinou um controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Página 76, o irmão Branham está dizendo. Eles voltaram ao mesmo sistema arônico. Demarcação, marcando o povo, numerando o povo. Pecado que cometeu Davi. Deus castigou Davi porque marcou o povo. O povo é dele. Eu estou trabalhando para ele. O Senhor está trabalhando para ele. Quando ele chegar na hora certa, que ele está aqui, ele já chegou. Então eu quero chegar, Senhor. Eu cuidei bem das tuas ovelhas. Ele dá uma olhada. Meus servos, prestastes um grande serviço. Ele vai matar esses sacerdotes que têm roubado dele as suas ovelhas, tem impedido elas de ver a verdade, estão na porta, não entrem, não deixem os outros entrar, difamando, caluniando, jogando sombra. Vou dizer uma coisa para vocês. Veio João Batista não comendo e nem bebendo. Disseram que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Eles disseram, um homem comelão, beberrão de vinho.
todo jeito, irmãos, se eles não tiverem uma falha na sua vida, um passado, alguma coisa, para poder ventilar aquilo, eles falam que você está pregando ismo, falsa doutrina. Se você tem a vida santa, moralmente falando, aí eles acusam a doutrina, que é ismo. Ou vice-versa. Se você tiver a vida santa, eles acusam a palavra que está pregando. Se você tiver uma falha, dá mais lucro acusar a falha. Amém? Mas Deus está na hora de fazer um acerto de contas. Amém? Porque Apocalipse 5, o Cordeiro foi digno de tomar o livro e se assentar e fazer mediação por aqueles nomes durante as eras da igreja. Um grande líder nacional aí me perguntou: irmão, isso não está correto? Qual a sua idade? Em 63 você tinha 2 anos e muitos não tinham nem nascido ainda. Eu disse: irmão, o senhor é mestre no Brasil e não sabe isso? Você não existia, eu não existia, nós não existimos, mas o seu nome estava no livro. O seu nome estava no livro. E não era Pedro, Joaquim, João, Paulo. Não era o nome da terra. Não era o nome do seu primeiro nascimento. Mombrana disse: eu nasci de Charles Brana e Ellen Brana. Nesse nome eu nasci um mentiroso, um pecador, contando piadas sujas. Nesse nome, Brana. Mas dentro daquele livro havia uma seção do sangue. Havia ali um outro nome do meu segundo nascimento. Quando você nasceu, seu pai te pôs o nome José. Agora, quando você nasceu de novo no reino de Deus, você não tem um nome? Não tem nada a ver com José. Não tem nada a ver com Brana. Amém? Deus te abençoe. Agora veja, irmãos. Veja. Ele terminou de fazer mediação por aqueles nomes. Então ele sai do trono de seu pai. E ele havia dito em Apocalipse 2 que aquele que vencer se assentará comigo em meu trono, como eu venci e assentei com meu pai em seu trono. Então, quando ele venceu e teve dignidade para tomar o livro, ele assentou no trono de seu pai. E ficou ali durante 7 eras da igreja, fazendo mediação pelos nomes. Mas quando ele fez mediação pelo último nome, no meu caso, eu tinha 2 anos de idade e vinha encontrar com ele bem depois. Mas o meu nome já estava pronto. Então, irmãos, Apocalipse 10, e vi outro anjo forte que descia do céu, com arco-íris sobre sua cabeça. Ele vinha do céu. Então ali, vamos ler Apocalipse 10, muito conhecida a leitura, só para nós. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz. Não foi vozes, foi uma grande voz. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Mombrana diz: 7 vozes, uma voz. A palavra partida em 7 partes nas eras da igreja, agora sendo soada a pedra coroa. Uma voz forte. E quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, não escrevas. Verso 7: nos dias da voz do 7º anjo,
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quem é este? O Mombrana disse na mensagem de intervalo, almas em prisão, e mais 4, 5, 6 mensagens. Este era Cristo, que encontrou com Malaquias 4, no mesmo tempo estava na terra. Assim como João Batista estava lá profetizando, de repente, ou batizando, de repente chegou ele para ser batizado. Se encontraram ao mesmo tempo. Quando esse anjo, em 1963, desceu do céu, lá no pôr do sol estava o profeta, o anjo terreno, para receber o mesmo monte hoje eternamente. Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Não tinha princípio de dias e nem fim. Era Elohim. Se fez em morfe, que quer dizer o invisível se tornando visível. E ele então estava em carne humana, apareceu para Abraão quando vinha da matança dos reis e deu pão e vinho. Depois apareceu novamente para Abraão lá no deserto e comeu e bebeu leite de vaca, comeu carne. E Abraão lavou seus pés e o chamou Elohim, Eloi. Amém. E ele se fez em morfe, em Moisés, em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel. E ele veio mudando a sua forma, diz o Mombrana, até ser o Senhor Jesus Cristo. Viveu durante as eras da igreja como Espírito Santo. Mas no tempo do fim, para cumprir Lucas 17:30, Deus se fez em morfe uma vez mais. Ele desceu do céu aqui. Lá no Egito, ele disse: Moisés, ouvi o gemido do meu povo, e eu desci do céu para livrá-los. Tu serás a minha boca. Eu sou espírito. Para mim trabalhar nessa dimensão, eu preciso de corpo, e o seu corpo eu quero. Não, mas eu não tenho condição. Moisés, chamarão. Tu serás Deus, que eu vou estar velado em você. Arão será profeta. Fala com Arão e Arão fala com o povo. Livro de São João, me parece, capítulo 6, ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas o corpo físico de Jesus não desceu do céu. O que desceu do céu foi uma pomba e velou-se a si mesmo. Amém? Mas agora, irmãos, no tempo do fim, Apocalipse 10, e vi outro anjo forte que descia do céu, que era Melquisedeque, que estava em Jeremias, que estava em Isaías, que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, que estava em Lutero, naquele concílio, naquele sinédrio, querendo que ele revogasse as 95 teses. E ali, um fio de cabelo eles o mandaria para ser queimado na Inquisição de Roma. Mas ele buscou força em Deus e disse: eu não posso revogar. Ele estava em Wesley. Estava aquele homem cego de um olho negro ali na Rua Azusa. Restauração dos dons pentecostais. Mas quando aquilo já tinha enredado, para cumprir a profecia, Lucas 17:30, 1963, sobre o céu do Arizona, tem uma nuvem aqui, ali, 48 quilômetros de tamanho por 30 e... esqueci outra medida. No céu do Arizona, formando o rosto do Senhor Jesus Cristo. A cabeça descendo para acoplar em um corpo de crentes. E 2 anos depois, o profeta saiu de cena para que o alarido, a voz de arcanjo, fizesse a união da pedra coroa em você. E o Mombrana diz que a pedra coroa é a revelação total de Jesus Cristo. É a mente de Deus. Então aqui, irmãos, então depois disso, nós somos chamados fora das tradições
pentecostais. A primeira aliança das eras ficou para trás. Esse terceiro êxodo é saindo do quê? Da tradição do cristianismo denominacional, das eras da igreja, de suas doutrinas, de seu sistema arônico, para o rapto. E o rapto foi o quê? Abraão vendo Deus em carne humana chegando ali, e aqueles dois anjos indo lá para Sodoma. O Brando disse que esse sinal se repetiria de novo. E isso tem acontecido. E nessa terceira fase nós estamos em uma luta muito grande. Quando isso aconteceu em 63, eu tinha só 2 anos de idade. Então Josué, o Espírito Santo, lá atrás numa luta, ele olhou e disse: Sol, fique aí, eu preciso ganhar essa guerra. E o sol parou. E nesse tempo do fim, quando isso aconteceu, muitos aqui não tinham nascido. 40 anos atrás, vamos dizer assim. E o Espírito Santo, Josué disse: tempo, quieta-te. Eu tenho nomes aqui que não nasceu, está no ventre. Tempo, espera. Tempo, fica quieto. Meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Se Elias já veio, se Israel já está na terra, a bandeira tremulando, a festa das trombetas na última era da igreja, que é a festa dos tabernáculos, levou eles para lá. Perseguição dos judeus, 48. E o 7º selo tem a reunida a noiva. E o Mombrana diz: quando então ela é reunida, ela é levada. E o mistério do 7º selo acaba. O que é o mistério do 7º selo? Quando começou? Em Gênesis. Quando termina? Em Apocalipse. Apocalipse 10:7. Ou melhor, 10, de 1 a 11. Porque a noiva toma o livro e profetiza de novo. Mas, irmãos, por quê? Você olha, por que então, gente? O que nós estamos fazendo aqui? Josué disse: calma. Ainda falta gente, ainda falta um para entrar. Falta um para entrar na palavra ainda. Talvez está dentro da igreja. Talvez está por aí até contra nós. Como Paulo, perseguindo, mas o nome estava no livro, então ele tem que vir. Deus tem segurado para que se complete o número daqueles nomes que estavam no livro. Nós vamos embora, não abrir e fechar de olho, irmãos, assim, ó. Agora, Apocalipse 5 e Apocalipse 1:6 diz que quando ele tomou o livro, ele nos fez reis e sacerdote e profeta, porque ela tem o assino do Senhor. Se ele então já desceu do céu com esse livrinho e tem te chamado, ele é o rei dos reis agora. Ele não é rei sobre George W. Bush. Ele não está reinando Lula, Tony Blair, não. Esses são os reis da terra. Satanás é o rei deles. Ele é rei dos reis. Os reis estão sentados aqui nessa manhã. Ele é seu rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não da terra, meu reino é desse mundo, ele diz. Eles estão enganados com o reino físico, o reino espiritual. Eles estão enganados com as coisas que pode ver. Paulo diz que as coisas que não se vê são eternas, e as que vê são temporais. Oh, Jesus, aleluia. Ele te fez rei, sacerdote e profeta, e a noiva tem o assino do Senhor, aleluia. Então agora você não precisa mais do sistema arônico. Mombrana diz: se você pecou
contra sua esposa, flertou com a mulher ali no ônibus, você não tem que chegar aqui e confessar para mim. Você não tem que chegar aqui na frente da igreja e se expor. Ombrana disse, antes de deitar com ela, chama ela, querida. Me perdoa, eu te amo. Eu flertei, eu pensei só no meu coração. Confessa teu pecado. Pecado confessado, irmãos, e deixado, vai para o mar do esquecimento. Mas pecado incubado, escondido, é um câncer. Se você pecou contra o seu pastor, falou dele, você deve vir nele e dizer, pastor, me perdoa. Ora por mim, vou ajoelhar aqui, o senhor ora por mim. Eu pequei contra o senhor. Se você pecou contra a igreja, fez uma coisa que saiu na capa do jornal, você vem aqui na frente e pede perdão para a igreja. Mas nós não temos mais intercessores entre Deus e os homens. Nas eras ele estava no céu, o Cordeiro, mas ele desceu do céu e ele está aqui dentro agora do seu coração. Você, com esse sacerdócio, pode entrar no lugar santíssimo. Você deve entrar ali todo dia como Arão, interceder por você, pelos seus filhos, pelo seu pastor, pela igreja. Você é sacerdote. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E só Arão podia. E ainda nas eras da igreja você tinha que contar tudo para o pastor, para o padre. O padre mandava você rezar 10 Ave Maria e disse que estava perdoado. Você tinha que contar seu pecado, se expor, uma vergonha. Não, irmão, se você falhou, entra aqui dentro com ousadia. Pelo sangue de Jesus. O que é o sangue? A vida, que é o Espírito. Amém? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que é a carne? Ele disse, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós temos a palavra e o Espírito aqui. Pela essa revelação, você tem sacerdócio. Entra! Antes de entrar na morte, agora ficar do lado de fora que é morte. Não entrar na terceira fase, agora é morte. Ficar na segunda fase, lá no átrio, é morte. Mas entrar na terceira fase é vida. Na segunda fase, no lugar santo, no tabernáculo, o que tinha ali? O candelabro com 7 lâmpadas. Segunda fase. Primeira fase, o átrio. Segunda fase, o lugar santo. O que tinha lá? O candelabro, 7 lâmpadas. O que significava 7 lâmpadas? As 7 eras da igreja. Mas se você entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos, na terceira fase, as eras ficou para trás. Amém. O que tinha na terceira fase? A glória de Shekinah. O maná guardado ali que não azedava. Porque a glória de Shekinah mantinha o quê? O Espírito mantém a palavra viva. O maná que caiu nas eras da igreja apodreceu. O que caía num dia não servia para o outro. Mas quando eles entraram em Canaã, deslumbrando, o maná parou de cair. Aqui era preservado pela glória de Shekinah. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Qual casa? Hebreus 3,6. Sobre esta casa, qual casa somos nós? Moisés foi fiel em toda a sua casa. Mas Cristo sobre a sua própria casa, qual somos nós? Amém? Ele diz, mais honra tem quem construiu a casa. Será que eu vou ter que ler? Só um pouquinho, irmãos. Paciência comigo. 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós?
Aí o 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, qual casa somos nós. Tem mais honra! Tem maior honra, irmãos. E ele não é rei sem trono. E ele está entronizado em seu próprio trono. E o irmão Brana disse que o primeiro trono estava no céu, depois ele veio para a terra no coração de Cristo, e agora está em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Agora, quem é este Melquisedeque? Estamos aproximando do final. Vamos aqui, Desvelar de Deus. Vamos aqui comigo na mensagem do Desvelar de Deus, parágrafo 58. Vamos ler o 58 e 59. Já estamos aproximando. Creio que mais 10 minutos nós estamos terminando. E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Logo mudou a si mesmo disso, de volta no Espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. Deus representado no homem, o que ele realmente era, Jesus Cristo. Era Deus representando no homem, em um homem. Em um homem, é isso que ele era. Ele mudara da coluna de fogo e então entrara a qual era um véu no deserto. Entrou naquilo que era um véu no deserto. O que escondia Deus de Israel? Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo, atrás desta coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. Agora, nós encontramos aqui, agora desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa. Agora, ele está representando através do homem. Vê? Ele estava representando em um homem, então Jesus. Agora, ele está representando através do homem, que ele escolheu para este propósito. Deus na forma de homem, ele mudou a si mesmo da forma de Deus para se tornar a forma de homem. Então aqui, ele diz assim, no 78 a seguir, isto é, ele mudou a si mesmo e ele derramou-se dentro, em uma outra máscara, em uma outra forma. Não que uma outra pessoa saísse dele, chamada Espírito Santo, mas isso era ele próprio, entendem? Ele próprio se derramou nas pessoas. Cristo em você. Aleluia. Que lindo, que maravilhoso pensar Deus se derramando no ser humano, no crente. Derramar foi uma parte de seu drama, assim fazer. Deus, toda a plenitude, toda a divindade corporalmente estava nesta pessoa, Jesus Cristo. E ele era Deus. E Deus somente estava nesta pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus. E Deus somente, não uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, mas a pessoa, Deus velado em carne humana. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus, Elohim, com letra maiúscula, Deus, na Bíblia, consulte sobre isso, qualquer um. Ela refere-se no original, ela disse Elohim. No princípio, Elohim, está vendo? E Elohim, sem dúvida alguma, grande é o mistério de Elohim, pois Elohim se fez carne e nós o tocamos. Elohim, velado em carne humana, o grande Jeová, que cobria todo o espaço, tempo e todo lugar, se fez homem, nós o tocamos. Elohim, no princípio Elohim, e Elohim se fez carne e habitou entre nós. 82.
Quem é essa grande pessoa? Quem é esta grande pessoa não vista? Quem é este que Abraão viu em visões? Bem ao final, entretanto, ele foi manifestado em carne, antes que o filho viesse. O próprio Deus veio a Abraão, na forma de um homem, no tempo do fim, manifesto, e ele o viu em uma pequena luz uma vez, e ele o viu em visões, ele ouviu a sua voz, muitas revelações, mas pouco antes do filho prometido, ele o viu na forma de um homem, e falou com ele, e o alimentou com carne e bebida. Vê, note, próprio Deus velado em carne humana. Esta era uma parte de sua maneira. Esta é a maneira que ele se manifestou a nós, que manifesta a palavra eterna. Deus, Jeová feito carne, como em São João I, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo no princípio Elohim, Elohim se tornou o Verbo, e o Verbo era Elohim, e o Verbo se fez Elohim. Vê a mesma coisa, simplesmente se desenrolando. Agora, note, 87. Através das eras, da mesma maneira, por meio de seus profetas, ele tem se revelado. Aqueles não eram exatamente profetas, eles eram deuses. Amém. E eles assim disse, pois o que eles falavam era a palavra de Deus. Eles eram a carne em que Deus estava velado. Eles eram deuses. Jesus disse, ele mesmo disse, como podeis me condenar quando eu digo que sou filho de Deus? E a vossa própria lei diz que aqueles a quem a palavra do Senhor veio eram deuses? Está vendo? Deste modo era Deus formado em um homem chamado profeta. Está velado? É a palavra do Senhor veio a este homem. Então não era o profeta era o véu. Mas a palavra era Deus. A palavra do homem não atuará assim. Vê o que eu quero dizer? Não pode atuar desta maneira, mas potencialmente era Deus. Veja, ele era a palavra de Deus na forma de um homem chamado homem. Note, ele nunca mudou a sua natureza, somente a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então ele não mudou a sua natureza quando ele veio. Ele é sempre esse profeta, por através de toda a era, a mesma coisa. A palavra. Está vendo? Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele mudou a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas mudou a sua máscara. Agora vamos aqui, 186. Vamos aqui comigo. Glória a Deus. 185, parte B. Vamos pegar do começo, 185. Note, velado em uma carne humana. Moisés com essa palavra, falando aquilo que havia de ser, mais tarde colocado atrás de pele de animais. Assim sendo. Assim é Cristo, nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana. Velado na natureza humana, em carne, isso mesmo. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele estava velado por peles de texugo. Ele estava velado e desta vez ele estava velado em um homem. Vê? Agora, note. Mesmo ontem, hoje, eternamente. Prometeu a sua palavra para esta era. Ele ainda é Cristo. A palavra prometida para esta era, velada em carne humana. A palavra é Deus. 186. A unção é uma pessoa. E a palavra Cristo significa ungido. Veja, ó ungido. Logo Moisés era Cristo. Logo Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era o ungido. Jeremias era Cristo nos dias dele, com uma porção da palavra para aquele dia. Porém, quando Jesus veio, ele veio como o Redentor ungido. E isso era tanto Moisés como tudo que estava em Moisés. E toda a palavra e toda a divindade corporalmente estava nele. Essa é a razão de todo o véu do templo ter se rasgado e o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era ungido. Note agora. O véu em carne humana,
A palavra prometida para esta era também tem de ser velada. Membros de igreja, amantes do pecado e pecadores, não pode vê-la por causa do véu. Ele saiu do profeta para a profecia. Eles não podem ver a segunda vinda, porque eles são membros de igreja, amantes da incredulidade. Não pode ver o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Não pode ver o templo que se partiu o véu de alto a baixo. Não pode ver quem eles são, porque são membros de igreja. A intercessão terminou, eles nos acusam, mas eu digo que ela não terminou, ela está dentro de você, porque ele desceu do céu e velou-se a si mesmo. E William Branham saiu de cena, a voz deu um passo e entrou em você, entrou em nós. Isso é a terceira fase, é o Espírito e a esposa chamando: vem, vem, vem meu filho, vem meu filho, vem minha filha. Aleluia. A intercessão sempre esteve na terra. Sabe por quê? Porque Deus, Mombrana diz que Ele nunca deixou a terra. Ele veio um dia para conversar com Adão. Em Gênesis, ele está e atravessou o tempo, viajou, cruzou as 7 eras da igreja e está bem aqui. Nesta manhã, o grande eu sou. E não há pecado nesta hora, não há doença, não há morte, não há nada que você não possa interceder agora que não venha acontecer. Israel cometeu um grande pecado, pecado horroroso, e de acordo com a lei, a morte, pena de morte. Não tereis outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. E a outra lei dizia que se alguém adorasse outro Deus, a sentença era morte. Na certa, não tinha advogado, não tinha quem pudesse livrar. É morte. E o povo de Israel, irmãos, dando trabalho para Moisés, que tinha o Espírito de Cristo, diz São Paulo, foi e adorou outros deuses. Cometeu o pecado, Israel cometeu o pecado de adorar outros deuses. Moisés, quando ficou sabendo, sabia, pronto, acabou. Agora os jebuseus, os cananeus, todos vão zombar do Deus de Israel, porque ele vai matar todo mundo, eu sei disso. Que vergonha para mim. Então ele largou o povo e saiu e veio, e a intercessão caiu diante de Deus. Senhor, o povo pecou um pecado terrível. Perdoa o povo, Senhor. Se o Senhor não puder perdoar o povo, então me mate, risca meu nome. Com uma condição, o Senhor perdoa o povo, então risca meu nome. O povo tinha pecado, irmão, que pecado. O Senhor disse a Moisés: aquele que pecar, este morrerá. Meu Deus, mas o povo não tinha pecado. Mas Deus não viu o pecado, porque a intercessão estava na terra. Cristo, Ele era Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ele era Cristo. Glória a Deus. Intercedeu pelo povo. E Deus disse: quem pecar, esse morrerá. Não viu o povo, viu Moisés. E o Mombrana foi e pregou a mensagem parado na brecha. Parou na brecha pelo povo. E essa intercessão, que nas eras da igreja
estava no céu, desceu em Apocalipse 10. Como Abraão estava ali intercedendo por Sodoma. Senhor, se lá tiver 20. Senhor, se lá tiver 10, eu destruir a cidade? Não. Senhor, se lá tiver um justo. Enquanto tiver um lá dentro, eu não vou destruir. Essa terceira fase, quero dizer para vocês que a ata está fechada. Ninguém entra e ninguém sai. Mas nós estamos intercedendo por nós mesmos e uns pelos outros. E a quem você ama, porque você agora é Cristo. O irmão Branham era Cristo. Isso assusta? Não. Cristo é uma pessoa ungida. Eu não estou dizendo que ele era Jesus. O irmão Branham não era Jesus, mas ele era Cristo. Acabei de ler aqui o que ele diz, Desarado de Deus 186. Moisés era Cristo, Jeremias era Cristo, porque era Cristo. Jesus era o quê? O Cristo. Tinha muito Jesus naqueles dias, mas só um era Cristo. E eles foram chamados cristãos na Antioquia pela primeira vez, porque a unção voltou no dia de Pentecostes e encheu eles com a mesma unção, Cristo, formando o quê? Os cristãos. Não sou evangélico. Você não é evangélico. Você não é evangélico? Eu digo, não. Mas se parece evangélico. Viu você com a Bíblia na mão? O que você é então? Sou um cristão. Nós não somos igreja evangélica. Nós somos a manifestação do grão maduro, dessa colheita, do tempo do fim. Aleluias! Estamos manifestando, pregando nessa terceira fase para duas classes de pessoas: eternamente perdidos e buscando o último eleito que Deus elegeu na palavra, na mensagem de William Branham. Amém? O último eleito. Quem ele elegeu? Paulo disse, o Branham disse, a palavra. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi eleito na mensagem. Não é o irmão Branham o último eleito. Se é o último eleito, então você não é eleito. Amém? Se o irmão Branham for o último eleito, mas a palavra que é Cristo estava em William Branham, que é a sua mensagem, e aqui está ela, o eleito, Cristo, não as descendências, como Paulo disse, Gálatas 3,16, mas a sua descendência, que é Cristo. E nele, Efésios 1,4, nós fomos elegidos. Irmão Branham diz, não foi você que foi predestinado, o homem natural. A palavra foi predestinada em sua alma. Amém. Aleluia. Palavra de William Branham. William Branham foi a última manifestação da palavra encarnada. Para quê? Para nos atrair para a pedra coroa, diz o irmão Branham. Amém? Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos eleitos para ser conforme a sua imagem. O que é a imagem? A imagem é uma reprodução gráfica ou fotografia. Amém? A imagem de Deus. Filhos de Deus. Totalmente restaurados. Redimidos. É a manifestação do grão, da colheita, do tempo do fim. Amém? A terceira fase é o seu posicionamento por esta revelação, te deixando saber quem é você, onde você está. E não estamos mais enganados com o sistema arônico de doutrinas das eras da igreja. Amém? Glória a Deus. Vocês estão de acordo com isto? Amém? Deixa eu ler Gálatas aqui. Eu senti que eu preciso ler isso aqui de novo, já estou terminando. Deixa eu ler Gálatas novamente. 3,16. O Espírito Santo me diz, leia Gálatas novamente.
Vou ler o 14 e o 16. Vocês ouçam. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência que é Cristo. E Cristo é a palavra. Então Efésios 1,4 diz: como também nos elegeu nele, ele é o eleito, a palavra. Amém. Ele nos elegeu para esta palavra. Você foi predestinado não somente para crer em William Branham, mas para crer no que ele falou. Amém? Glória a Deus. Vamos de pé cantar um corinho. Senhor, tu és precioso para mim. Senhor, tu és precioso para mim. E eu te amo, e eu te amo, porque primeiro me amou. Eu te amo, eu te amo, porque primeiro me amou. Eu te amo, eu te amo, porque primeiro me amou. Senhor, tu és precioso para mim. Senhor, tu és precioso para mim. E eu te amo, eu te amo, porque primeiro me amou. Eu te amo, eu te amo, porque primeiro me amou. Pai Celestial, eu intercedo nesse momento, Senhor. Se há alguém enfermo aqui nesta hora, Pai amado, Senhor, toca nessa enfermidade neste momento. Intercedo por essa irmã, por meu irmão, neste momento, Senhor. Intercedo pela unidade da fé desta igreja, pelo pastor desta igreja. Oh Deus, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor nunca mudou a sua palavra. Se o Senhor nunca mudou, o Senhor é o mesmo curador. Cura neste momento os enfermos, Senhor. Se há algum irmão sofrendo, passando lutas, seja financeira, seja o que for, Senhor, toca neste momento, Senhor. Se há alguém desanimado, Jesus, anima, Pai. Se há alguém que não está entendendo a terceira fase, Senhor, dá revelação, Senhor. Dá espírito, Senhor, de unidade. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa o pastor, Senhor. Todos os irmãos preciosos desse tabernáculo. Oh Deus amado, ajuda a tua igreja, Senhor, nesta hora final, neste momento final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus eterno, Deus maravilhoso, oh Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esta igreja, por esse companheirismo desses irmãos. Senhor Jesus, abençoa uma vez mais teu povo. Eu sei que o Senhor já tem abençoado antes da fundação do mundo, Senhor, mas neste momento, aqui no tempo estamos, Pai, onde a eternidade e o tempo têm se encontrado. Oh Deus amado, e aqueles que estão lá fora, Senhor, que estão confundidos, Senhor, se são eleitos, traga-os, Pai. Faça com que eles ouçam, Senhor, a voz. Tira o atrapalho, Senhor, que eles possam vir. Teu nome santo eu oro e agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Sentai-vos. Sentai-vos. Glória a Deus.